Seja bem-vindo ao Clube dos Contos. Aqui você encontra as melhores histórias da internet. E no vídeo de hoje você ficará com o conto A Casa do Velho. Vamos para o mistério de hoje. Camila estava um pouco apreensiva com o novo emprego. Cuidar do senhor Álvaro, um viúvo de 78 anos que morava em uma antiga casa em um bairro isolado, parecia ser um desafio. Ele tinha uma saúde frágil e, segundo os filhos, começara a demonstrar sinais de demência. Por isso, precisavam de alguém para acompanhá-lo e garantir seu bem-estar. Camila, desempregada, aceitou prontamente. Não era o trabalho dos sonhos e provavelmente ficaria entediada na maior parte do tempo. Cuidar de um idoso em um bairro quase esquecido pela humanidade não era o tipo de serviço animador como um dia ela sonhou. Não tinha opções, no entanto. Sua saída foi aceitar o emprego. A casa era charmosa, mais antiga, com longos corredores e móveis que pareciam sussurrar histórias do passado. Álvaro era educado, mas reservado, falando apenas o necessário e passando boa parte do tempo em sua poltrona olhando pela janela. Havia uma espingarda de caça pendurada na parede da sala, o único objeto na casa que demonstrava alguma aventura. Eu já fui um grande caçador, disse Álvaro quando notou o interesse de Camila pela arma. Naquela época, até no cair da noite, eu conseguia enxergar qualquer coisa. Era difícil acreditar que um velho debilitado que mal conseguia se levantar sem ajuda foi um dia um homem viril e um caçador cheio de energia. Camila apenas sorriu e foi conhecer o resto do seu novo trabalho. Em uma das noites, algo esquisito aconteceu. Camila ouviu passos no corredor. Achou estranho, já que Álvaro não tinha o hábito de andar pela casa àquela hora. Quando saiu do quarto, encontrou o corredor vazio, mas a porta do porão estava entreaberta. Ele foi até o porão sozinho, pensou Camila, mas, ao verificar, não encontrou ninguém lá. Na manhã seguinte, comentou com Álvaro. O senhor andou pelo corredor ontem à noite? Eu encontrei a porta do porão aberta. Ele a encarou com olhos cansados. Eu não saio da minha poltrona à noite, menina. Você deve ter imaginado. Camila decidiu não insistir e achou melhor esquecer aquela história. Nos dias seguintes, pequenos incidentes aumentaram sua inquietação. O primeiro foi tão sutil que Camila quase não percebeu. Na sala de estar, a poltrona de Álvaro parecia um pouco fora do lugar. Ela tinha certeza de que na noite anterior estava voltada para a lareira, mas agora estava ligeiramente virada para a janela. Eu devo estar imaginando coisas, pensou Camila, ajeitando a cadeira de volta. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, notou que o relógio de parede marcava uma hora errada. Ele estava atrasado em quase 5 minutos. Álvaro, sentado à mesa, não parecia notar nada. Foi você que mexeu no relógio, seu Álvaro? Perguntou ela com um sorriso amigável. Ele apenas negou com a cabeça, mastigando lentamente o seu pedaço de torrada. Mais tarde, enquanto arrumava o corredor, Camila percebeu que o vaso de cerâmica no aparador tinha trocado de lugar. Ela tinha limpado aquele objeto no dia anterior e sabia exatamente onde o deixara. Camila franziu a testa, recolocando o vaso em seu lugar. Foi durante a noite que o desconforto se tornou mais palpável. Enquanto lavava a louça na cozinha, o som de uma porta rangendo veio do corredor. Ela se virou com o coração acelerado e olhou em direção à entrada. A casa estava silenciosa, exceto pelo ruído distante do vento lá fora. Seu Álvaro? Chamou, secando as mãos no avental, mas não obteve nenhuma resposta. Seguindo o som, ela caminhou lentamente até o corredor. As tábuas do piso rangiam sob seus pés e a luz amarelada do abajur lançava sombra nas paredes. Todas as portas pareciam fechadas. Respirando fundo, ela deu meia volta para voltar à cozinha. Foi então que ouviu uma risada. Fraca, abafada, como se viesse de um lugar distante. Camila congelou. Não era o som de uma risada alegre, mas algo que a fez sentir um frio na espinha. Ela virou-se rapidamente, os olhos percorrendo o corredor vazio. Quem está aí? Perguntou com a voz trêmula, mas ninguém respondeu. Ela ficou parada por alguns segundos, esperando ouvir algo mais, mas tudo o que encontrou foi o silêncio opressor da casa antiga. Tentando acalmar os nervos, voltou para a cozinha, repetindo para si mesma. Deve ser a minha imaginação, eu só estou cansada demais. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, o som daquela risada continuava ecoando em sua mente.
Na manhã seguinte, ela relatou os acontecimentos a Álvaro em um resumo sucinto, tentando não parecer paranoica. O velho, no entanto, parecia alheio a tudo. Esta casa é velha, menina. Faz muitos barulhos. Foi o que ele respondeu com um certo desdém. Camila começou a se perguntar se não havia algo sobrenatural na casa. Parecia um absurdo pensar nisso, porém, mais absurdo ainda era o que estava acontecendo. Então, quando estava quase se convencendo de que algo além da sua compreensão estava à espreita, uma nova dúvida surgiu, uma hipótese racional que descartava o mundo sobrenatural e explicava a maioria dos eventos sinistros. Em uma tarde, enquanto ajudava Álvaro a organizar seus remédios, ele a encarou com um leve sorriso enigmático e disse: Sabe, Camila, às vezes as pessoas fingem ser algo que não são. A frase ecoou na mente de Camila. E se Álvaro estivesse fingindo de inocente, pensou ela. Certa noite, Camila acordou com um som mais alto do que o habitual. Era um baque vindo do porão. Ela pegou uma lanterna e desceu as escadas, o coração acelerado. No porão, encontrou uma porta de ferro trancada, mas com sinais de que alguém havia tentado arrombá-la. Havia marcas grosseiras na fechadura e arranhões na borda da porta. Era como se alguém quisesse abrir aquela porta a qualquer custo. Na manhã seguinte, confrontou Álvaro. O senhor esteve no porão ontem à noite? Ele negou, confuso, mas havia algo em seu olhar que parecia culpado. É ele está tentando me enganar, concluiu Camila. Decidida a descobrir a verdade, ela ficou acordada na noite seguinte, escondida na cozinha. Por volta da meia-noite, ouviu passos novamente, mas desta vez, eles não eram arrastados como os de Álvaro. Eram rápidos e firmes. Ela segurou um rolo de macarrão e esperou. Seria uma arma útil contra um idoso, foi o que ela pensou. De repente, viu uma figura encapuzada caminhando pelo corredor. Ela seguiu o homem silenciosamente até o porão e só então percebeu que não era Álvaro. O intruso estava tentando abrir a porta de ferro, a mesma da noite anterior. "Quem é você?" gritou Camila, apontando o rolo de macarrão. Só então percebeu que era uma arma ineficaz, mas agora era tarde demais para achar outra. O homem se virou assustado. Era magro e sujo e segurava uma lanterna e uma pá improvisada. "Onde está a joia?" gritou ele, avançando na direção dela. Camila recuou e naquele momento Álvaro surgiu na entrada do porão com a espingarda nas mãos. "Saia da minha casa!" bradou o velho com energia inesperada. O ladrão hesitou, mas antes que pudesse reagir, Camila aproveitou para bater na lanterna dele com um rolo de macarrão, deixando todos no escuro. Então ela ouviu um estampido alto que a deixou surda por um instante. Quando conseguiu pegar a lanterna no chão, viu que Álvaro havia atirado na perna do intruso. Enquanto o homem gritava de dor, Camila ligou para a polícia e o ladrão foi preso. Dias depois, quando a situação se acalmou, Álvaro explicou tudo. Décadas atrás, sua esposa havia escondido uma valiosa joia de família em algum lugar da casa. Era um segredo que apenas Álvaro e ela sabiam, mas boatos sobre as joias se espalharam pela cidade ao longo dos anos. "A joia ainda existe?" perguntou Camila. Álvaro apenas sorriu. "Talvez, mas se existe, está onde ninguém pode encontrar." Camila nunca concluiu se Álvaro sabia o paradeiro da joia e, com o tempo, acabou deixando aquela história esquecida na memória. Mas, mesmo anos depois, nunca se esqueceu do seu emprego como cuidadora, um serviço mais interessante e cheio de ação do que ela esperava.